Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, ou pela prática, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Vou ler mais uma vez. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para quem? Então, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pela prática, digam, pela prática, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Podem se sentar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é a sua palavra, Senhor, que nós vamos ler aqui hoje. É a sua palavra, Senhor, que vai nos conduzir aqui hoje. A sua palavra diz, Pai, que nós precisamos de alimento sólido, que nós precisamos nos tornar adultos e que nós precisamos, Pai, constantemente estar praticando o que a sua palavra nos ensina, estar praticando o que a sua palavra nos revela, Senhor. Então torna-nos, Senhor, aptos, Pai, a discernir, Senhor, tanto o bem quanto o mal, tanto o que é justo quanto o que é injusto. Ajude-nos, Pai, a discernir coisas que são da carne e coisas que são do Espírito, pelo poder da sua palavra, Senhor. Conduza-nos esta noite, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, olha o que a carta de Hebreus está falando. Que comida sólida é para adulto. E a gente tem falado muito isso aqui, né? Se você não teve a oportunidade de ver, a gente está colocando tudo no site, www.levanteanda.com, está lá todas as mensagens. E a gente tem se preocupado em trazer para a igreja um alimento sólido. Porque a gente percebe que tanto a juventude como a igreja de Cristo, ela já não está sendo mais uma criancinha, ela já não está sendo mais uma menininha, ela já não está sendo mais um adolescente. Ela está começando a se tornar um adulto. E por que isso? Porque a gente tem ouvido falar que nós estamos vivendo os últimos dias. Quando a gente compara as escrituras com aquilo que vem acontecendo, a gente começa a perceber que a gente está tendo, né, os sinais de parto, como Jesus falou. A gente está vindo essas dores aumentando e a gente percebe que a igreja começa a tomar corpo. A igreja começa a tomar um crescimento, porque a palavra de Deus diz que o joio e o trigo deveria crescer juntos. Então, os dois vão crescendo, mas vai chegar um momento que os dois vão estar grandes, que os dois vão estar fortes e que os dois vão se destacar. Um por um lado, outro por outro. E hoje a gente consegue ver várias situações onde o povo de Deus está com uma consciência e o povo que não é de Deus também está com uma opinião muito forte. E essa palavra que Deus vai nos trazer hoje é para a gente entender o que seria esse alimento sólido, como que a gente deve praticar isso e como que a gente vai conseguir ter esse discernimento das coisas que são do bem e das coisas que são do mal. E aí eu quero convidar você para abrir Efésios, capítulo 4. E aí vamos, no decorrer dessa mensagem, vamos ler alguns textos. E a gente vai estar conversando junto com esses textos para entender por que é importante a gente deixar de ser criança, a gente deixar de ser menino, menina e se tornar um adulto diante do nosso Deus. Efésios capítulo 4. Porque a gente vai entender que Jesus, ele deixou algumas orientações para a gente enfrentasse esses últimos dias, para que a gente passasse por esses últimos dias, mas não passássemos despercebido, né, como uma criança que às vezes não sabe o que está acontecendo, mas sim como um adulto. E a gente veio com uma série de pregações, de mensagens, de temas sobre resgate. Né, nós pregamos aqui várias coisas sobre resgate. Então a gente vai estar lendo Efésios capítulo 4, onde a gente mostrou pessoas que sabem que estão perdidas, mas ainda não conseguindo encontrar o seu pastor. A gente viu situações de pessoas que estão dentro da casa, mas não fazem a mínima ideia que estão perdidas. E a gente precisa buscar elas tanto dentro da casa. E a gente viu também pessoas que decidiram sair do caminho mesmo, declararam e saíram e se perderam e depois tiveram a consciência que voltando para a casa do Pai seria o melhor lugar. E aí a gente convocou, né, a gente convocou a igreja
para que tomasse a posição ou do irmão mais velho ou do próprio irmão mais novo e que resgatasse pessoas, que convidasse pessoas, que fôssemos atrás das pessoas, que orássemos, que intercedêssemos. E às vezes a gente pode se perguntar, eu mesmo me pergunto sempre, por que motivo eu fiz isso, que foi pedido nos últimos meses aqui na igreja, ou eu não fiz isso? Por que será que eu não fui visitar ninguém, ou por que será que eu fui visitar alguém? Por que será que eu não orei por ninguém, ou por que será que eu orei por alguém? Eu fiz porque me pediram aqui na frente, ou eu não fiz porque estavam me pedindo e eu não estava com vontade? E é isso que eu quero que vocês entendam, para que a gente tome essa postura de adulto. Então, Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 11 em diante, que diz assim, Jesus conversando, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós vamos continuar, mas vamos nos atentar aqui, ó. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para preparar os santos para quê? Ministério de quem? Então, olha o que ele está falando aqui pra gente. Que ministério não é tocar. Ah, eu sei tocar, eu tenho um ministério. Ministério não é pregar. Ah, eu sei falar alguma coisa lá na frente, então eu tenho um ministério. O ministério não é teu, o ministério não é meu, o ministério é de Cristo. Porém, Cristo, ele designou algumas pessoas para algumas funções. Mas para que essas funções? Então, para mim falar que eu sou o pastor e eu levar o título? Eu sou o apóstolo? Não, sou o profeta, eu sou o evangelista, eu sou o mestre, eu sou o obreiro, eu sou o diácono. Era para que eu ficasse com o título? Não. Era para que a gente preparasse os santos para a obra do ministério de Cristo. Para que isso? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quem que vai ser edificado pelo ministério? Jesus Cristo. Então, todas as pessoas, elas vão compor o corpo de Cristo. Então, todos os ministérios, eles precisam compor o corpo de Cristo. Porque se o ministério não compor o corpo de Cristo, não é um ministério de Cristo. Concordam? Se não compor o corpo de Cristo, é um ministério pessoal. Então, se eu venho aqui e prego, e eu não prego o que leva ao corpo, ou que faz parte do corpo e ministério de Cristo, eu não estou pregando para Cristo. Eu estou pregando para mim mesmo. Aí eu estou pregando para que eu tenha o título, seja de apóstolo, de evangelista, de pastor, de mestre, de obreiro, ou de qualquer coisa. Eu receba, não Cristo. Beleza? Tranquilo até aqui? Quem está me entendendo? Amém? Então vamos seguir. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo. Até que todos, então quando a gente corpo, quando eu, você, nos unimos num único propósito de elevar o ministério de Cristo para a edificação do corpo, para que Cristo venha a ser edificado através de nossas vidas, todos alcançaremos a unidade. Então não importa se você é a unha do dedinho ou se você é a voz. Você vai ter que ser uma unidade. Nós vamos ter que estar em unidade com o ministério de Cristo. Uma unidade de fé e do conhecimento de Cristo. Então a gente tem que conhecer quem? Entende? Então se o que a gente estiver fazendo, se o que as nossas atitudes estiverem nos levando a fazer, não levar ao conhecimento de Cristo, então não faz parte do corpo de Cristo. Se o que você estiver fazendo, se nesses dias, que a gente está nessa campanha de resgate, você resgatou alguém, você convidou alguém, você orou por alguém, você visitou, você doou, você fez qualquer coisa, mas não foi levando a Cristo, você fez por você mesmo. Você não fez para Cristo. Porque todas as coisas têm que congir a Cristo, têm que direcionar para Cristo. Porque nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. E aí ele segue. E cheguemos à maturidade. Então, peraí. Nós começamos como crianças.
Nós começamos comendo um alimento leve. Nós começamos comendo papinha, tomando suco, tomando leite. E aí nós vamos evoluindo. Porque nós temos que estar em comunhão, cada um no seu papel, cada um na sua função, para que Cristo venha a ser glorificado e nós alcançamos a maturidade. Até atingirmos a medida da plenitude de quem? De Cristo. Então olha o que ele está dizendo. Que nós vamos nos tornando adultos, nós vamos caminhando em comunhão, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que ele direcionou, para que a gente vá atingindo maturidade, para que a gente vá se tornando adultos, até que a gente atinja a medida da plenitude. O que é plenitude? É estar completo, é estar perfeito. É no momento em que Cristo voltar, nós temos o corpo glorificado, assim como o corpo dele foi glorificado. Estão me entendendo? Então, se caso você veio para cá para buscar alguma coisa para você que não leve a Cristo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso vai cair naquilo que o Paulo falou. Se alguém pregar um outro evangelho que não seja esse evangelho, dispensa. O evangelho, tudo que for feito, tudo que for ensinado, tudo que for falado, tudo que for feito, precisa direcionar para Cristo. Num crescimento, numa evolução, para que se torne maduro, que tenha uma maturidade, na medida que a gente vai alcançar. E aí ele segue dizendo assim, ó, a propósito é que não sejamos mais como crianças, levados-nos de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que ele está falando aqui, ó. Que se vocês tiverem a consciência de que tudo vem de Cristo e tudo vai para Cristo, vocês não vão aceitar mais qualquer pregação. Vocês não vão aceitar mais qualquer louvor. Vocês não vão aceitar mais qualquer evento, porque é evento, vai passar. Vocês não vão aceitar mais qualquer coisa. Porque ele está falando assim, ó, vocês não têm mais que ser criança. Porque ó, o Davi, ele não quer estar aqui. O pessoal está lá numa festinha. Ele queria estar lá. Só que como ele é criança, o que eu fiz? Peguei ele pelo braço e trouxe. Mas e o adulto veio? Não, o adulto não está aqui, está lá. Porque o adulto decide onde quer ir. Então olha o que Jesus está falando. Se vocês se tornarem adultos, se vocês evoluírem, vocês não vão ser mais levados para lá e para cá. Chega um e fala, ó, vamos naquele lugar que lá está tendo milagre, lá está acontecendo um monte de coisa, está derrubando as pessoas. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Santa Maria, eu ainda não era evangélico, e aqui tinha um pastor aqui que era benção e fazia, acontecia. Mas toda hora alguém me convidava, vamos lá na igreja que o cara derruba todo mundo que entra lá. Se você entrar lá, você vai cair. Quem lembra disso? Não era? Né? Teve uma hora que entrou um pastor aqui que falou, tem um pastor que está jogando sal, não sei o que, e está fazendo, vamos lá. Aí a galera, as igrejas lá enchia aquele lugar. Vamos lá, igreja, que agora chegou um cara que... Aí vai. Então, peraí. Você está sendo levado por alguém ou o que você está fazendo te leva a Cristo? Porque se você for alcançando a maturidade, que é aquilo que a gente vem repetindo, fazendo e falando e mostrando e ensinando, é para que vocês cresçam. Para que vocês parem de comer qualquer comida que os outros cheguem para você e falem, não, come isso aqui que é bom. Se você já é adulto, você sabe se isso te faz bem ou se faz mal. Foi aquilo que Hebreus disse. Para que vocês atinjam a maturidade, se tornando adultos e tenham o discernimento do que é bom e do que é mal. E aí ele segue. Vamos lá? Antes seguindo... Então, vamos lá. A propósito é que não sejamos mais como as crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento e doutrinas, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Dele, todo o corpo. Quem é o corpo? Aqueles que entendem que tem uma função e que essa função leva a Cristo. Esse é o corpo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então não existe uma função mais nobre, uma função melhor ou pior. O que existe é o que foi cantado aqui, que se não for por amor, nada vale. Se você não tiver amor, se nesse período em que a gente convocou vocês para resgatar, para orar, para interceder, para buscar mais de Cristo, se vocês não fizeram isso por amor,
vocês estavam fazendo isso por você. Se você deixou de fazer, ou você ainda não está no corpo, ou você não entendeu qual é a sua função no corpo. Porque se você encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, você vai encontrar o seu lugar na sociedade. Porque não tem como você falar para mim assim, ó, não, durante a semana eu não tenho tempo. Eu sou ocupado, eu trabalho, eu estudo, eu viajo, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ah, mas no sábado eu me preparo para ir para o culto. No domingo eu me preparo para ir para o culto. Durante uma semana eu tenho uma vida, mas no final de semana eu tenho outra vida. Para Cristo, ou você é do corpo, ou você não é do corpo. Porque se você é do corpo, você vai ser corpo o tempo inteiro. Não tem como você servir aos dois senhores. Você servir ao mundo e você servir a Cristo. Então, se você faz parte do corpo, aonde você está, você é corpo. Então, qual é a sua função do corpo? A sua função é cantar? Então, onde você vai estar, você vai ter oportunidade de cantar. A sua função é demonstrar o amor, então aonde você estiver, você vai ter opções de demonstrar amor. Porque se você está dizendo que durante a semana você não consegue exercer a função que Cristo espera de você, lamento te informar, mas você não faz parte do corpo de Cristo. Você está fazendo por você. Por mais que você tenha dom, por mais que Deus já te concedeu o dom, por mais que você faça e aconteça, mas naqueles últimos dias Cristo vai falar, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Você pode falar, não, mas eu curei no teu nome, mas eu orei no teu nome, mas eu fiz acontecer no teu nome. Ele vai falar, não, tudo bem, mas eu não te conheço. Porque não tinha amor. Você não fazia parte do meu corpo. Você estava fazendo para benefício próprio. Para as pessoas comentarem que você fez, para as pessoas comentarem que você conseguiu, para as pessoas comentarem que era você, que era a sua mão que estava colocando lá. Porque tudo vem de Cristo. Olha que forte isso. Tudo que você é você em Cristo. Porque se você vai para Cristo e você consegue ser sincero, então você vai ser sincero em outros lugares. Porque lembra quando Adão e Eva pecou e Deus foi até eles? O que eles fizeram? Se esconderam. Então Adão e Eva em Deus não era mais Adão e Eva. Concordam? Porque um dia atrás Adão e Eva na frente de Deus, caminhava com Deus, passeava com Deus. Mas e Adão e Eva após pecado? Não conseguia mais ficar na frente de Deus. Então se você não consegue ficar em Cristo, na frente de Cristo, a sós com Cristo, em momentos com Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo. Eu sei que pode parecer um pouco duro, mas eu quero que vocês entendam isso. Para que vocês não se enganem, para que vocês não se arrumem no sábado e venham para cá e achem que está tudo bem. Porque se você não consegue separar um momento da semana para se fechar no lugar, como Cristo disse, não seja como os hipócritas, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta e o seu Deus que vem em secreto te ouvirá em secreto e te responderá. Se você não consegue se colocar na frente de Cristo, quando você está sozinho, você não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele não para. Lembra quando Jesus curou no sábado e o pessoal queria matar ele, atirando pedras nele? O que ele falou? O meu Pai continua trabalhando. E eu que estou no meu Pai, continuo trabalhando. Então se você está em Cristo, você tem que continuar? Ah, mas durante a semana eu sou ocupado. Durante a semana eu não consigo fazer. Durante a semana não dá para me fazer. Então você não está em Cristo e Cristo não está em você. E você não faz parte do corpo de Cristo. E aí você pode falar, mas então você está querendo que eu largue as coisas, que eu largue minhas ocupações, que eu largue meu trabalho, que eu largue tudo e vou ser missionário? Se fosse um tempo atrás eu diria que sim, mas hoje eu digo que não. Porque o corpo de Cristo, ele está em todos os lugares. Então no corpo de Cristo a gente tem político, no corpo de Cristo a gente tem lixeiro, no corpo de Cristo a gente tem médico, no corpo de Cristo a gente tem advogado, a gente tem professor, a gente tem enfermeiro, a gente tem músico. Porque Cristo, ele quer ser você aonde você está. Ele disse pra gente, sejam luz, mas tem que ser luz nas trevas, não luz onde tem luz. Se a gente colocar mais uma lâmpada aqui, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Então Cristo quer que você seja o corpo dele lá onde você está. Porque quando você ser ele lá onde você está, as pessoas vão ver a sua luz e vão chegar até ele.
E elas vão começar a enxergar, que elas vão falar assim, mas espera aí, o que ele tem que eu não tenho? E quando ele se aproximar, que você refletir Cristo, que ela vê Cristo na sua vida, ela vai falar, espera aí, eu estou afastado. Que é o que a gente viu nas parábolas. Que a pessoa, quando a gente falou da ovelha, que a ovelha faz um barulho, as outras ovelhas fazem também. Mas quando a ovelha faz um barulho e ninguém responde, ela fala, peraí, eu estou perdida. E é o que acontece quando você é corpo de Cristo em todos os lugares que você vai. Então é para isso que Cristo te resgatou. É para isso que Ele te chamou. Para que você seja corpo de Cristo aonde você estava. Quando Ele disse que Ele veio pelos pecadores, quando iam procurar Cristo, Ele estava onde? Achavam Ele mais perto de quem? Dos santos ou dos pecadores? E quando alguns dos pecadores eram salvos, Ele falava assim, não, Cristo, agora eu vou dar com você. Porque agora eu sou santo também, eu vou dar com você. Ele falava o quê? Volta, vai para sua casa, vai para o seu povo. Eu te libertei para que agora você resplandeça e faça com que o corpo seja glorificado aonde eu te salvei. Não para que você saia, abandone as pessoas e vá para outro canto. Porque se você é corpo aonde você está. E quando não estamos em Cristo, né, nós não somos corpo de Cristo. A gente não está vivendo aquilo que o corpo quer que a gente faça. A gente começa a viver aquilo que o nosso coração quer que a gente faça. Porque se a gente não está em Cristo, nós não somos guiados por Cristo. Então nós vamos ser guiados pelo nosso coração. E aí o nosso coração quer o quê? Desejos da carne. Aí ele vai te desejar a querer coisas materiais. Isso não quer dizer que isso é errado. Mas é isso que vai te conduzir. Cristo disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então abundância é muitas coisas. Só que não é isso que te conduz, é Cristo que te conduz. Só que quando você não está no corpo e não é conduzido pelo corpo, o seu coração te conduz. E aí o seu coração vai te levar para coisas materiais. Onde você vai querer as coisas materiais mais do que qualquer coisa. Quem lembra daquela parábola, eu não vou entrar nesse texto, onde aquele jovem rico chega para Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso? E aí Jesus fala, cumpre, ele fala alguns mandamentos, ele fala, todos esses eu faço. E aí Jesus usa uma palavra, se você quer ser perfeito. Ele já fazia o que tinha que ser feito, mas ele percebia que tudo o que ele fazia ainda não era suficiente, ele precisava fazer mais. Então Jesus fala, então se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Só que se você analisar todos os mandamentos que Jesus fala, ele não fala dois. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e nem o próximo como a ti mesmo. Ele falou vários mandamentos para o jovem rico. Só que o jovem rico falou, não, mas isso aí eu já faço. Então se você quer perfeito, o que ele fez? Você não ama Deus, você ama as suas coisas. Então como você não faz parte do corpo e não é guiado pelo corpo, você está preso às coisas. Você quer buscar coisas, você quer juntar coisas. E aí o que o jovem rico fez? Foi ficar com as coisas dele. Mas isso é uma pregação para um outro dia. Quando a Bíblia não direciona a gente para pedir recurso. Não tem um texto na Bíblia, um versículo, falando assim, ó, pede recurso. A única coisa que ela fala para a gente é pedir obreiros, é pedir braços, é pedir partes do corpo para que se ajunte a nós. Porque quando Deus te pede para fazer alguma coisa, Ele já providenciou todas as coisas. Porque às vezes a gente segue uma mentalidade que direciona a gente a fazer assim, ó, você vai fazer para Cristo, você vai fazer para Deus. Quando na verdade é o contrário. É Deus que vai fazer através de você. Porque se é você que vai fazer para Deus, então você tem que providenciar o recurso, você tem que providenciar a qualificação, você tem que providenciar a oportunidade, você tem que providenciar tudo, porque é você que vai fazer. Mas quando você começa a se colocar na posição para que Deus faça através de você, você não precisa de recurso, porque Ele vai prover. Porque agora é o corpo de Cristo agindo através da sua vida, e não você agindo para o corpo de Cristo. Entendem a diferença? Cristo quer agir em você, mas é para que você não se preocupe mais. Que você não tenha preocupação. Não, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho. Eu não vou conseguir porque eu não sei. Eu não vou conseguir. Você começa a se limitar. Só que Cristo está falando assim, deixa o meu corpo agir em você. Porque quando eu agir em você, todas as coisas vão se resolver. Porque é eu agindo através da sua vida.
E se o que você fizer estiver fazendo alguma coisa e você não fizer parte do corpo de Cristo, né, você não está fazendo de Deus, você vai estar fazendo de você mesmo. Igual em 2 Crônicas 25:2 diz assim: e ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Um rei fazia tudo o que os mandamentos mandavam fazer. Só que ele não foi aprovado, porque ele não estava fazendo por ser de Deus. Ele estava fazendo porque alguém mandou ele fazer. Então Deus disse: você fez tudo que eu aprovo, mas você não fez de todo o coração. Então você não fez para mim, você fez para você. E aí a gente consegue entender que Deus tem um processo, né? Que Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai evoluindo, a gente começa como criança, a gente vai crescendo, vai se tornando adulto. E como entender esse processo? Né? Como entender como que isso se encaixa, como que você vai se encaixar no corpo de Cristo e como que o corpo de Cristo vai crescendo através de você. Abram aí a Bíblia de vocês em Filipenses 3, e eu já vou estar encerrando. Para a gente entender como que você consegue definir se no seu dia a dia você está sendo parte do corpo de Cristo. Como que você consegue entender Filipenses 3, versículo 7. Como que a gente vai nos tornando parte do corpo de Cristo e evoluindo junto com Cristo. Filipenses 3, versículo 7. Diz assim. Aí aqui é Paulo falando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a grande e suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo era uma das pessoas mais inteligentes e conhecedoras, um cara que tinha um status grande, um cara que tinha um conhecimento, o cara que tinha poder. E no momento em que ele entende que tudo o que ele fazia não levava a Cristo ou não vinha de Cristo, ele diz que tudo isso ele considera perda de tempo. Porque ele fez, ele aconteceu, ele estudou, ele buscou, ele fez um cara que se destacou, um cara que era reconhecido. Mas como isso não levava para Cristo, ele diz que tudo isso era perda. E aí ele segue. Por cuja causa perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então olha o que ele está dizendo. Que se você começar a se unir ao corpo de Cristo, você vai ter que perder algumas coisas. Não tem uma pessoa que ao levantar o braço e entregar o seu coração para Cristo, que a vida dele não começou a mudar. E às vezes não é mudar assim, só começou coisa boa. Ele começou a perder coisas. Ele começou a sofrer. Ele começou a ver que algumas coisas que estavam na mão dele começam a sair. E olha o que Paulo está dizendo. Não que era errado ele ter conhecimento, ele crescer, ele ter status. Mas ele começa a perceber que tudo aquilo que ele tinha não levava a Cristo, não fazia parte do corpo de Cristo. Era necessário que ele perdesse essas coisas. Isso para ele vai considerado como se fosse um esterco, como não tem mais valor. Porque se a sua vida não leva a Cristo, qual o valor que a sua vida tem? Se você não está vivendo aqui para viver através de Cristo e poder viver a promessa e viver a vida eterna, que valor a sua vida tem aqui? E ele diz que para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não na minha própria justiça, que procede da lei, mas que venha mediante a fé em Cristo, a justiça que profere de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Quantas pessoas que quando começaram a viver Cristo, começaram a sofrer? Começaram a ser perseguidos em casa, a ser perseguido no trabalho, na rua, as coisas começarem a dar errado, a você perder tudo aquilo que tinha. Eu, por exemplo, eu perdi um bom emprego, perdi uma boa casa, perdi um bom carro, perdi a minha mãe, entrei numa depressão profunda. Hoje, eu estou aqui, mas eu ainda não me recuperei totalmente.
Quem convive comigo no dia a dia sabe o quanto eu sou fechado. Aqui é tranquilo para mim falar aqui, ó. Eu fico um dia inteiro falando. Mas se você ficar sozinho comigo, eu não abro a boca. Eu tenho uma dificuldade enorme de me expressar. Quem convive comigo sabe. Uma colega ali está trabalhando em casa lá, ó. Pode perguntar para ela quantas vezes ela veio abrir a boca dentro de casa. Porque eu sofri tanto, eu perdi tanto, que eu entrei numa depressão tão profunda, que Cristo me resgatou, me libertou, mas eu ainda tenho sequela. Eu ainda fico com medo de fazer algumas coisas. Eu ainda fico com medo, às vezes, de me expressar, de falar, às vezes de responder o que eu quero comer. Ela me perguntou essa semana, o que você quer almoçar? Eu não conseguia falar. O que você quer que eu faça para você no almoço? Eu não conseguia responder. Porque eu ainda tenho esse problema. Eu tenho isso, eu sou fechado para isso. Quem vê comigo fala que eu só converso com o Binho aqui. O Binho eu falo com ele o dia inteiro, porque a gente já passou tanta coisa. Mas com as outras pessoas eu tenho dificuldade, eu fico no meu canto, eu fico quieto. Se não falar nada comigo, eu não falo nada com ninguém. Mas quando o momento em que você está buscando se tornar corpo de Cristo, você vai começar a ver que muita coisa você vai sofrer. Porque olha como Paulo está falando aqui, ó. Eu quero conhecer a Cristo. O poder da ressurreição. Qual que é o poder da ressurreição? É aquilo que te leva para a vida eterna. E a participação em seu sofrimento. Então quando Cristo disse, né, que ele vem, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, é porque ele sabe que quando você começar essa caminhada de se encaixar, de se moldar ao corpo de Cristo, você vai começar a perder coisas. Você vai ter que começar a deixar coisas para trás. E isso vai doer. Porque Cristo não se amolda ao pecado. Só que não é que você tem que se tornar santo para ir a Cristo. Lembra que a gente leu que a Bíblia diz que a gente vai vindo evoluindo, a gente começa como criança e vai conduzindo. Então é como se a gente fosse nessa caminhada e ele vai limpando essas coisas da gente. Mas a gente ainda está indo para ele. A gente ainda está indo com ele. A gente está indo nele. Só que essas coisas vão ficando para trás. E muitas dessas coisas às vezes dói. E aí o inimigo fica plantando na nossa cabeça, você vai continuar nessa caminhada, olha o que você está sofrendo. Olha o quanto que você está chorando. Olha o quanto que você está perdendo. Quando você não estava aí, você trabalhava numa grande empresa. Quando você não estava fazendo isso, você tinha uma melhor casa, você tinha acesso à cultura, você tinha acesso à melhor educação. E olha o que você está passando. E aí quando eu comecei a sair, né, desse meu problema, quando eu comecei a sair desse sofrimento, minha vida começou a melhorar, eu comecei a prosperar novamente. Só que aí um dia eu me vi olhando para Cristo, né? O Fabrício fala que os mandamentos de Deus é como se fosse um espelho, que no momento que você coloca ele de frente para você, de frente para sua vida, você vê o tanto de coisa errada que você tem. E eu me vi numa situação onde que se eu prosperasse pessoalmente, eu ia estar contra aquilo que Deus tinha me ensinado ou queria para minha vida. Não que me pediram para fazer nada errado ou alguma coisa, mas eu tinha que fazer vista grossa ou participar de algumas coisas que não iam condizer com a palavra. E aí eu tive que negar um aumento de salário, eu tive que negar um melhor no meu trabalho, e aí eu tive que pedir demissão. Eu simplesmente pedi demissão. Pensa aqui, em Santa Maria, numa situação que é muito ruim conseguir emprego, eu recebi uma proposta de promoção, só que quando eu olhei a promoção e olhei a Bíblia, ela não batia. E eu pedi demissão. E eu fiquei 1 ano e meio desempregado aqui. Só que eu falava para Deus, eu fico desempregado, mas eu não saio do teu corpo. Eu fico desempregado, mas eu não saio da tua palavra. Eu fico desempregado, mas eu não saio do seu. E aquilo Deus foi arrancando coisas de mim, foi doendo, foi me tirando. Só que num determinado momento, ele começou a me prosperar novamente. Ele começou a voltar. Porque eu comecei a entender que, como o salmista diz, né, que eu olho para os montes e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vinha daquela promoção. O meu socorro não vem do emprego. O meu socorro não vem de quem assina o cheque para mim no final do mês. O meu socorro não vem de quem deposita as coisas. O meu socorro vem do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. E quando eu começo a entender que as minhas atitudes precisam levar as pessoas para Cristo, eu consigo entender, peraí, eu estou fazendo isso aqui porque eu faço parte do corpo de Cristo, ou porque as pessoas têm que me dar like, ou curtir, ou compartilhar o meu vídeo na internet?
Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo isso para mim. E isso não vai levar ninguém a Cristo. E aí Paulo segue dizendo, eu já estou terminando. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado. Olha o que Paulo está falando. E a mesma coisa eu falo para vocês. Não pense que eu passei por todo esse processo, por todo esse sofrimento, por todo esse monte de coisa ruim, mas que eu alcancei esse status de poder falar, não, eu sou o corpo de Cristo. Todo mundo que olha para mim vê Cristo. E a gente está falando de Paulo. E Paulo está aqui, já está no final da carreira. Paulo já fez um monte de coisa, já escreveu um monte de coisa no Evangelho. E ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para o que está adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja perdendo, esquece dessas coisas que vão ficando para trás, mas siga adiante para o alvo. Porque em Cristo Jesus tem um prêmio celestial, que está guardado para cada um de vocês. Porque a Bíblia diz que não é que quando você aceita Jesus ou quer viver Jesus, mas é aquele que se mantém firme até o final. Então siga avançando. E olha o que ele diz. Todos nós alcançamos a maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então olha o que ele está dizendo, que a gente tem que ter esse pensamento. A minha atitude vai levar as pessoas a Cristo? Vai colaborar para o corpo de Cristo? Eu tenho que ter essa mentalidade. Mas às vezes ela fala assim, mas você falou um monte de coisa, eu não entendi nada, não tenho que fazer nada disso, minha vida não é assim. E olha o que ele está dizendo. Mas Deus também vai te esclarecer. Porque às vezes você ainda não está no status de maturidade, às vezes você ainda é uma criança. Então você precisa de um alimento mais leve, você precisa de um cuidado maior. E Deus está dizendo para você, mesmo que você não entendeu nada disso, mesmo que isso não encaixe para você, eu ainda vou te esclarecer. E aí no versículo 16 ele diz assim, ó, tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos, ou já aprendemos, ou já entendemos. Você não precisa fazer um curso de teologia para poder fazer alguma coisa para Deus. Faz com o que você já aprendeu. Se você entendeu uma coisa aqui hoje, siga em direção a Cristo com isso. Você não precisa fazer uma aula de canto para poder louvar a Deus. Se você entendeu alguma coisa aqui hoje, cante do jeito que você sabe. Você não precisa fazer algum curso, ou se qualificar, ou terminar uma faculdade para poder ser corpo de Cristo lá fora. Faz com o que você já aprendeu até hoje. Porque olha o que Paulo está falando, tão somente vivamos de acordo com o que já aprendemos, já entendemos, aquilo que Deus já nos esclareceu. Porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos levaria a toda a verdade. Então ele já te levou a uma verdade. Então por enquanto viva isso. Ele vai, no decorrer da caminhada, ele vai te levar a segunda verdade. E aí você vai vivendo conforme isso. Porque Deus vai te conduzindo. Deus vai te qualificando. Né? E esquece aquele texto que fala que Deus, ele qualifica os escolhidos. Não. Ele já te deu, para que você faça com o que você já tem. E aí conforme você vai fazendo, ele vai te esclarecendo mais. Porque quem lembra daquela parábola que Jesus disse que tinha um mestre que deu um talento para um, 2 para o outro e os 5. O 5 duplicou para 10, o 2 foi para 4 e o de 1 guardou. Deus não perguntou se eles sabiam mexer com talentos ou não. Ele falou, você já tem. E o que Deus te dá, Ele quer 100% de volta. Porque Ele já te deu o suficiente para que você faça tudo aquilo que Ele precisa para que você faça no corpo de Cristo. E aí quem vai lembrar no final do texto, o cara fala assim, ó, o que tem um... mas eu vi que você era assim, era mal, que você cobrava, e aí eu fiquei com medo e guardei a sua moeda. E o mestre fala assim, se você sabia que eu era tudo isso, por que você não deu minha moeda para o banqueiro? E Jesus está falando com pessoas assim, ó. Se você está pensando que com o que você sabe, você não consegue fazer nada para mim, procure um banqueiro. E o que seria um banqueiro para Cristo? É alguém que te discipule. Porque quem viu no livro de Atos, Tiago ele chega no eunuco, ele está lendo a Bíblia, e ele pergunta para ele assim, você sabe o que ler? Ele estava lendo o livro de Isaías, e ele fala, mas eu não tenho ninguém que me explique. E aí Tiago explica tudo para ele. Então se você só tem um talentinho, e não sabe o que fazer com ele,
procure um banqueiro, procure um pastor, procure um líder, procure um diácono, procure um obreiro, procure alguém que já tem uma caminhada com Cristo para te mostrar como você vai multiplicar esse talento que Deus já te deu. Você não precisa fazer nada, você precisa fazer isso aqui, ó. Somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. E a gente tem que ter noção que uns vai fazer mais mesmo. Porque para uns ele deu 5 e o cara dos 5 fez 10. Só que teve um que ele só deu 2 e o cara de 2 fez 4. Então vai ter pessoas que vai fazer bem mais que a gente. Mas o que Cristo está dizendo assim, ó, que se você, com o pouquinho que eu te dei, se preocupar em estar comigo, para você nunca vai faltar nada, durante toda a vida eterna. E que a gente possa orar, pedindo para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduza a toda a verdade. E para poder encerrar, Romanos 12, 1-2 diz assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Eu sei que tem gente que queria estar no oba-oba, que queria estar pulando. Eu ainda vou aprender a fazer isso. Deus ainda não me conduz para isso. Ele me conduz para culto racional, para que a mente de vocês abra, para que vocês entendam aquilo que Deus espera de vocês, para que vocês consigam compreender o que é a palavra. Eu não consegui falar nada de mim, eu só li texto e passei o que o texto estava escrito, para que Ele vá dando conhecimento para vocês, para que Ele possa abrir a mente de vocês. E aí olha o que Ele diz aqui, ó. Este culto é o culto racional, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você começar a abrir a sua mente e entender aquilo que Deus espera de você, se você começar a abrir a sua mente e começar a entender o que Deus espera, qual é a sua função dentro do corpo dele, Ele está dizendo que você só não vai provar, como vai experimentar, vai ser real na sua vida. E olha o que vai ser real: a perfeita vontade de Deus. Então que vocês não se preocupem se você sabe falar, porque Moisés não sabia falar e Deus deu um jeito e olha o que Moisés fez. Se você não sabe cantar, se você não sabe guerrear, Gideon não sabia fazer nada para o que o Deus precisava. E aí ele conseguiu vencer uma batalha sem levantar uma espada. Davi, quando olhou para o gigante, ele olhou, peraí, ele está vindo para mim com armas? E aí ele foi, o rei mandou chamar ele, e o rei falou, não, coloca a sua armadura e vai lá lutar com a armadura do rei. Deus está dizendo, a armadura eu dei para o rei, para você eu dei o meu espírito. Então não se preocupem, vocês não precisam vir com a minha dicção, ou com a voz da Dadiane, ou com o Marcos com o talento de tocar. Vocês não precisam vir com a armadura de ninguém. Vocês precisam ir em nome do Senhor Jesus. Porque não importa qual é o gigante, não importa o tamanho do desafio, não importa o que está acontecendo, vocês precisam entender, vocês fazem parte do corpo de Cristo. E vocês só precisam viver conforme aquilo que já foi revelado para vocês. E se você entendeu essa palavra, fica de pé. Vamos orar e pedir para que Deus faça na vida de vocês esse culto racional. Eu sei que vai ter dias aqui que nós vamos fazer culto, que o Espírito Santo vai manifestar e a galera vai pular e vai rodar e vai fazer o que tiver que fazer. Mas hoje Ele trouxe a gente para um culto racional, para que a gente seja transformado pelo poder da nossa mente, para que a nossa mente consiga entender que eu não tenho que mais ser levado por ninguém, ninguém tem que me conduzir, não, vamos para cá igual eu fosse uma criancinha. Deus está querendo tratar você como um adulto, para que você entenda que mesmo com um pouco, com um talento que você tem, é o suficiente para Ele transformar a sua vida. Deus Todo-Poderoso, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, e eu peço perdão, Pai, se eu não consegui transmitir da melhor forma aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não falei nada das minhas palavras, Senhor, mas falei da Tua. Então transforme, Senhor, essas mentes, renove essas mentes, Senhor, pelo poder da Sua palavra. Que eles possam, Senhor, compreender, Pai, que mesmo com as limitações dele, que mesmo com as dificuldades deles, que mesmo com os problemas que eles têm, Senhor, se eles entenderem que eles conseguem viver um passo de cada vez, em cima daquilo que o Senhor está revelando a cada um, ensinando a cada um, liberando para cada um,
o corpo de Cristo vai ser glorificado. E que nós possamos ser corpo do Senhor em todos os lugares, Pai. Que nós possamos entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que em Cristo nós somos fortes e podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Que nós não precisamos, Pai, nos amoldar a ninguém. Nós não precisamos de nada, Senhor. Nós só precisamos de Ti. Que o Senhor possa encontrar aqui hoje, Pai, partes do Seu corpo. E que o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor. Por cada um aqui hoje que ouviu essa palavra e que guardou no coração, Pai. Para que a honra seja dada a Ti, para que a glória seja dada a Ti. Abençoa, Senhor. Cuida, Pai. O Senhor sabe quais são as dificuldades. O Senhor sabe quais são os problemas. O Senhor sabe, Pai, quais são as perdas e quais são as dores que nós estamos sofrendo, Senhor. Mas que nós possamos sofrer, Pai, por amor a Ti. Pois nós sabemos, Pai, que no final, Senhor, há vitória em Ti, Senhor. No final, Senhor, nós seremos glorificados em Ti, Pai. No final, Senhor, nós viveremos em Ti, Senhor. Mas conduza-nos, Pai. Traga-nos o Teu Espírito Santo, nos conduza a toda a verdade, pois a Sua palavra diz, Pai, que o Espírito da verdade nos levaria a toda a verdade. Então leva-nos, Senhor. Faça-nos entender a Sua palavra. Faça-nos entender, Pai, qual é a nossa função no Teu corpo. Faça-nos entender, Pai, o que o Senhor espera de nós, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome venha a ser exaltado. Abençoe, Senhor, a cada um que veio aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.